Seu PROC-V ou PROC-X está dando errado? Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te explicar algumas situações que fazem o seu PROC-V ou a sua função PROC-X, enfim, os procs da vida aí, darem errados, tá bom? Às vezes a gente jura que está fazendo a função do Excel no passo a passo aqui na planilha, tudo perfeitamente, como te explicaram, mas na hora de colocar em prática pode acabar dando errado dependendo do tipo da planilha. Então pessoal, bora lá. Você vai ver que aqui eu tenho uma tabela, para a gente começar com tabelas pequenas, tá? Daqui a pouco a gente mexe em tabelas maiores aí também. Você vai ver que aqui nós temos o quadro de integrantes de uma empresa. Nós precisamos puxar o salário apenas desses integrantes, que estão aqui dentro também. Se eu fosse tentar fazer um PROC-V de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco mais inocente, supondo que eu sou um iniciante no Excel ou estou utilizando aqui o PROC-V pela primeira vez, não entendo muito, vamos supor. Ó, o que eu tenho em comum entre as duas tabelas é o Ivan. Ele vai ser minha referência para eu trazer o salário. Ponto e vírgula. Aqui que está o problema, um primeiro possível problema. Matriz tabela. Se eu marcar essa tabela inteira aqui, pessoal, aqui já vai dar problema. Para você fazer o PROC-V, vou até terminar aqui só para você ver que vai dar erro, né? O número do índice da coluna, se eu colocar 4, indicando que eu quero trazer o que está na quarta coluna dessa matriz, a coluna 1 seria a matrícula, a 2 o integrante, a 3 o cargo, a que eu quero trazer de fato é a quarta, por isso que eu coloquei o número 4. Ponto e vírgula correspondência exata, que é quando nossa pesquisa depende de textos, palavras, códigos. Se eu fechar parênteses e apertar o Enter, vai dar erro. Por quê? Aqui, pessoal, você tem uma regra chata para a questão da matriz tabela no PROC-V, tá bom? A matriz tabela, pessoal, ela tem que começar na coluna da informação em comum entre as duas tabelas, beleza? Sendo assim, eu precisaria marcar minha matriz não da O até a R, mas sim da P até a R. E aqui tem uma outra complicação. Eu estou com uma célula mesclada aqui. Então, primeiro eu vou desmesclar essa célula, para aí sim, daqui a pouco, eu conseguir selecionar perfeitamente o que eu preciso, tudo bem? Então aqui na matriz tabela, eu venho só para marcar aqui da coluna P até a R. E o número do índice da coluna? Você percebeu que não é mais 4, né? Agora é 3. Eu marquei uma matriz que possui 3 colunas. O que eu quero trazer, de fato, está na terceira coluna aqui da matriz, certo? Aí sim, você vai ver que ele trouxe perfeitamente aí o salário das pessoas. Arrastei para baixo. Ele já preencheu todos. E se eu quisesse trazer a matrícula? Por esse mesmo motivo aqui, você não vai conseguir trazer a matrícula. Por quê? O que vai ser a referência para trazer a matrícula? O nome do integrante. E a matrícula não está para a direita, não está a partir do nome do integrante, ela está lá para trás. E a primeira coluna da matriz tem que ser a coluna da informação em comum entre as duas planilhas. Então, com o PROC-V diretamente, eu já não ia conseguir, a não ser que eu pegasse os integrantes e movesse aqui para antes da coluna da matrícula. Você pode fazer isso? Pode. Mas aqui é um bom caso, para ao invés de você resolver com o PROC-V, você resolver com o bom e velho, bom e novo no caso, bom e velho é o PROC-V. A nova, o mais recente aí dos procs, o PROC-X, ele sim vai se encarregar de fazer essa busca, independentemente da posição das colunas na sua matriz, beleza? Isso que é bem interessante nele. A referência é o Ivan, ponto e vírgula. Você precisa apenas da pesquisa matriz, ou seja, na base, onde estão os nomes das pessoas, as opções em comum entre as duas tabelas. Ponto e vírgula. E agora você precisa apenas da matriz de retorno, ou seja, é só marcar a coluna O, que aí já vai estar resolvido. Fechou parênteses, apertou o Enter, ele já vai trazer para a gente aqui o número da matrícula aí das pessoas. Essa célula ficou em formato de moeda, vou trocar para formato geral, e aí sim posso arrastar, que ele já trouxe todas as informações. Então, pessoal, o PROC-X muitas vezes ele entra para justamente aí você conseguir fazer sem maiores gambiarras, de mover uma coluna para o outro lado. Até porque, pessoal, às vezes você já tem fórmulas pegando daqui, tabela dinâmica, e aí você fica movendo as colunas, aí isso pode dar problema nessas suas outras fórmulas, beleza? Mais chances de você ter problema. Vamos imaginar que a minha lista, ó, eu vou fazer rapidinho aqui só para você ver ela dando um problema, tá bom? Deixa eu só deixar esses itens aqui como valor. Olha só. Tá vendo que sumiu lá o salário do Ivan, né? Nem parece que eu mudei nada aqui na planilha. Sumiu o salário do André agora também. Por quê? Às vezes, pessoal, fica um espaço no final aqui do nome, da palavra, do texto que você tiver na célula. Se você tiver um espaço a mais, ou seja, aqui está André com espaço, aqui está André sem esse espaço.
Aí por isso que já dá problema. Se eu apagasse o espaço, aí tudo bem, ele vai voltar a trazer. Ah, professor, mas minha lista é muito grande, como é que eu vou verificar um por um quais estão com espaço? E às vezes alguns estão com espaço antes, outros estão com espaço no meio, vários espaços depois. Estou forçando a barra aqui para dar vários problemas, né? Aí, pessoal, você faz o seguinte, ó, uma excelente função do Excel é a função arrumar. Ela faz esse trabalho de corrigir os espaços em branco na célula. Ou seja, aqui eu estou fazendo um arrumar da célula P5. Aperto o Enter, arrasto para baixo. Aqui ele já arrumou todas para a gente. Ou seja, se agora eu fizer Ctrl C nessas informações e colar aqui como valor, para justamente não vir a fórmula, vir apenas o resultado que está dando a fórmula, olha só, agora sim você eliminou todos os espaços em branco. Você pode até deletar esse arrumar que a gente fez. Você vai ver que ele vai puxar perfeitamente todos os valores, tudo bem? Então essa dica aí da função arrumar também é bem interessante, tá? Também te evita aí de você não conseguir trazer alguma informação. Uma outra coisa que também é interessante quando a gente está falando de proc e ele está dando um resultado de erro. Então, além desses pontos aí de posição das colunas, checar se a palavra está escrito da mesma forma, também, às vezes, pessoal, sua procura está dando erro porque ela depende de mais do que uma informação. Olha como estão as informações nessa base aqui. Quando você faz uma venda de um produto do lote A, ele tem um frete, um valor. Se você faz esse mesmo produto, só que do lote B, perceba que ele tem um outro preço, um outro frete completamente diferente aí, né? Então, pessoal, muitas vezes, antes mesmo de você fazer o PROC, você vai ter que fazer uma preparação antes, um tratamento dessas informações. Nesse caso, eu teria que, numa nova coluna, juntar essas informações do produto com o lote, para aí sim conseguir trazer esses fretes, tudo bem? A função que faz essa chave para a gente, essa união das informações, poderia ter um nome simples, né? Unir, juntar, mas não, ela se chama concatenar, beleza? Então aqui eu vou fazer igual, concatenar, para clicar no primeiro produto, ponto e vírgula. Aqui, pessoal, eu não vou clicar direto no lote, por quê? Lá na outra, você viu que está produto, espaço, e aí sim o lote, certo? Então eu vou abrir aspas, espaço, fecho aspas, ou seja, a tecla espaço, o caractere espaço, fica entre aspas na fórmula, beleza? Porque você usou coisa do teclado. Usou coisa do teclado na fórmula, aí você precisa de aspas nas suas funções. Ponto e vírgula. Agora sim eu vou para a célula K4, que é a célula do lote. Fecho parênteses, aperto o Enter. Agora sim posso arrastar para baixo. E aí sim eu posso fazer tanto um PROC-V quanto um PROC-X. Vou fazer PROC-V. Para, de acordo com essa referência aqui que nós geramos, vir aqui na outra aba, marcar as colunas B e C. E aí, pessoal, uma outra chance do seu PROC dar problema. Você viu que lá na outra eu apertei ponto e vírgula, para aí sim vir para essa aba aqui, tudo bem? Se você esquecer esse ponto e vírgula, já era. Sua função já perdeu a referência. Vim para essa aba aqui, marcar matriz tabela, pessoal. Aqui mesmo eu termino a fórmula, tá bom? Ponto e vírgula 2, para indicar que dentro da matriz que eu marquei, o que eu quero trazer de fato é a segunda coluna. Ponto e vírgula 0, que é a correspondência exata. Fecho parênteses. Aí, pessoal, você viu que eu terminei a fórmula aqui, né? Eu não voltei para lá em momento nenhum. Por quê? Senão você vai tentar digitar esse índice da coluna e aqui vai ficar junto o nome da aba. E aí sua fórmula vai se perder. Aqui tem que ficar soltinho o número do índice da coluna, sabe? Aí sim, fechei parênteses aqui. Aqui mesmo eu aperto o Enter. E aí sim, eu vou estar com os meus fretes aqui, já podendo arrastar para baixo, né? Então, quando você for fazer essas funções, pessoal, de procura, envolvendo planilhas diferentes ou abas diferentes, fica também de olho se você está dando ponto e vírgula no lugar certo, se você não está indo e voltando nas abas. Óbvio que tem função que a gente tem que ir e voltar. O problema aqui no PROC é nesse momento do índice da coluna, que aí só pode ficar um número, não pode ficar o nome da aba e o número junto, sabe? Então, toma esses cuidados aí, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a conseguir driblar aí erros nas suas funções. Tem outras situações que também podem causar erros, mas aí seria assunto também para próximos vídeos. Logo eu volto aí com mais situações que você pode encontrar no Excel e como conseguir entender assim, né, a lógica da ferramenta para você ir se desenvolvendo cada vez mais nela, fazendo as funções com cada vez mais segurança, agilidade, né?
que é o que a gente quer no dia a dia, né? Isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal aí para você ficar por dentro de mais vídeos, novidades Microsoft. Tem outros conteúdos aqui no canal também, como planilhas Google, Power BI, ferramentas aí boas para usar no trabalho, né? Isso aí, pessoal. Até um próximo.